Bem-vindos a mais um Rubicast. Hoje o nosso assunto é muito legal, espero que vocês curtam. A gente vai falar sobre a migração do Brasil para os Estados Unidos, com um negócio voltado para entretenimento. Nossa convidada tem uma energia incrível, espero que vocês aproveitem bastante. Mas antes de apresentá-la, convido vocês a seguirem nossas redes sociais. No Instagram nós somos urbi.cast, lá no YouTube urbicast, e lá no TikTok urbicast também, tá bom? urbi.cast. Bem-vinda, Luísa Acosta, direto de Miami, é um prazer. É muito prazer estar aqui, que delícia de convite, Ju, obrigada. A gente que agradece, temos muitas coisas boas para falar. Lu, mas antes de mais nada, conta pra gente como que foi sua trajetória, né? Como que foi essa migração do Brasil para os Estados Unidos, o que te motivou, qual sua formação, o que você fazia aqui em terras brasileiras e hoje como é que tá a tua vida? Foi essa passagem. Exato. Conta. Vou tentar dar um super resumão, assim, mas a minha formação é em produção cultural e o meu universo sempre foi a moda. Então, no Brasil eu passei por várias marcas de moda, aprendi muito por aí e em 2016 o Brasil começou a passar por um período de muita instabilidade, especialmente para a galera que trabalhava com moda, cultura. Meu ex-marido na época é cineasta, então ele também vivia esse mesmo dilema que eu vivia, e aí ele teve a oportunidade de um projeto aqui. Então a gente aproveitou esse momento para imigrar. Quando a gente chegou aqui, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, então eu comecei a tatear muito, mas tive uma oportunidade muito cedo de conhecer pessoas muito legais, né? Conhecer uma comunidade muito receptiva, fiz muitos amigos, me relacionei com muita gente interessante e aprendi muito sobre Miami. E aí acabei optando por empreender em Miami, que foi o que mudou tudo na minha cabeça, assim, que mudou minha vida como um todo. E quando você fala empreender em Miami, você saiu daqui então com uma formação de moda. E o que foi empreender em Miami? Assim, como que foi começar? Então, o que acontece? Com a minha formação, universidade, eu fiz produção cultural. Então, como eu fiz produção cultural, a minha formação me ajudava muito nas marcas de moda onde eu trabalhava. Então, por exemplo, eu trabalhei na Salinas, aí eu fazia os eventos, eu fazia os desfiles, eu fazia as campanhas. Aí, cada marca que eu fazia, eu descobria uma coisa, eu descobria sobre rede social, eu descobria sobre newsletter, eu ia descobrindo sobre todos os pontos da comunicação. Então, o universo era moda, a minha formação era na produção, mas na prática sempre foi marketing. E aí, quando eu vim morar em Miami, aí tudo isso fez sentido. E quando eu resolvi empreender, a minha agência é uma agência de comunicação. É uma agência de comunicação com todas as pontes ligadas, né? Não tem nada de fora, tá tudo certo, tudo conectado. Então, exatamente. Assim, primeiro, poxa, que legal, não sabia da tua passagem pela Salinas, acho que a Salinas foi uma marca referência, então já tem uma bagagem super legal. E aí, quando você chegou e que você se localizou e falou, porque assim, tem a questão da mudança, né? A gente estava até falando antes de gravar, tem algumas similaridades até com a Barra da Tijuca, né? Miami e tal, mas seu ex-marido na época já tinha um objetivo, né? Já chegou mais ou menos certo com alguma coisa e você chegou pra... tinha um projeto, né? Tinha um projeto. Ele não tinha uma coisa de longo prazo, era uma coisa assim, a gente tem uma coisa que vai durar 2 meses. A gente podia ter vindo, feito o projeto e voltado. Ele podia ter vindo sozinho, mas a gente falou, não, vamos de Malicuia. Fazer a vida ir pra lá, vamos de Malicuia e depois a gente resolve. E aí, né, quando você botou os pés aí, como que foi primeiro o acolhimento? Acho que isso é uma dúvida de muita gente que fica pensando, eu vou para os Estados Unidos, eu vou tentar a vida fora e tal. Como que foi o acolhimento na vizinhança, assim, né? Como que vocês... os primeiros movimentos. Eu resolvi, quando eu e o Dudu resolvemos vir para cá, 2 meses antes, a gente falou assim, estamos resolvendo hoje, temos 2 meses para ir. E aí a gente avisou para todo mundo, e aí a gente começou a se mexer. Eu pedi demissão, ele começou a mexer nas coisas que ele tinha que fazer, e a gente fez um levantadão de dinheiro, vendemos carro, vendemos tudo. Sim. E a gente falou assim, vamos embora, no caminho a gente vai entendendo, né, o que a gente vai fazer. Só que aí a gente aproveitou, falou com muitos amigos para ouvir deles quem conhecia alguém em Miami. Então, por exemplo, uma grande amiga nossa, que era a Mari, é muito amiga da Cat, que hoje em dia é muito minha amiga. E aí na época ela falou, procura a irmã da Cat que mora em Miami. A Cat nem morava aqui.
E aí as coisas vão acontecendo assim. Então eu cheguei, a Xanda foi a minha primeira conhecida. A gente é amiga até hoje. Ela foi minha realtor na época. Hoje em dia ela nem vende mais casa. Então, assim, as coisas em Miami, elas vão acontecendo assim. Parece que as comunidades, elas se reúnem. E o mais interessante é que, embora, como vocês, eu seja do Rio, essa galera toda que eu falei, todo mundo é do Rio, Miami tem uma pluralidade cultural que vai muito além das nacionalidades. Existe uma pluralidade de brasilidade que é muito impressionante. Na verdade, eu quase não convivo com carioca. Não convive com carioca em Miami. Você acabou fazendo uma rede muito mais universal. Tem gente de tudo que é lugar do mundo, seria isso? Ou você diz até referente ao Brasil mesmo? Tem mais paulista, mineiro? Referente ao Brasil. Eu hoje quase não convivo com carioca, mas convivo, tipo assim, com baiano, convivo com paulista, convivo com gente de todos os cantos do Brasil. É muito interessante o quanto o próprio Brasil se torna, assim, pluricultural aqui dentro de Miami. Que barato, que barato. E aí, Lu, vamos lá. E você chegou, teve um acolhimento, teve um direcionamento e tal, trocando ideia ali naqueles 2 meses. E aí a Ara, como que surgiu? E aí, quando... Tá, a Ara surgiu um pouco depois. Na verdade, quando a gente chegou, o Dudu estava fazendo esse projeto, e a gente abriu uma pequena produtora de conteúdo. Tá. Mas eu tive problema familiar, meu pai faleceu, fiquei super deprimida, não consegui, naquele momento, entender como fazer aquilo dar certo. Tive uma oportunidade de trabalhar para uma agência de comunicação italiana, mas que é baseada aqui em Miami, e foi muito legal, porque eu fiquei realmente 1 ano lá aprendendo com eles tudo sobre o mercado de Miami. Meu role principal era o PR, então eu fazia parte de relações públicas, mas na prática eu fazia coordenação de social media, coordenação de eventos, eu fazia lista de convidados, eu fazia parte de direção criativa, dirigia campanhas. Então, no frigir dos ovos, eu estava acumulando todas as funções que eu precisava para começar a abrir a área. E aí, quando eu resolvi sair dessa agência, na verdade, a ideia da área veio antes de eu sair da agência. Eu cheguei a abrir o Instagram, eu ainda estava na agência, mas era só um Instagram. Era uma logo, uma identidadezinha visual, e eu comecei a trazer referências visuais que eu gostava. Até que, antes de eu pegar clientes, de fazer qualquer coisa, eu saí da agência, e aí sim, fui procurar minha primeira cliente. Não, e aí vocês não têm noção que esse podcast aqui, ele tem tanta história que... aí, vamos lá. Só pra vocês entenderem, a Lu começou ali, ela já teve uma experiência, né, numa agência de comunicação e resolveu que a Ara, então, poderia andar com as próprias pernas, até porque ela já trabalhava por 70 pessoas, quase Exato. Isso, já fazia o trabalho de 70 pessoas pelo menos. Então, aí você começou uma rede ali, conhecendo algumas pessoas que são chaves na cidade, né? Você comentou isso, né? Que é engraçado como que uma coisa vai puxando a outra. E aí pega um celular e faz uma ligação. Como que foi essa rede, Lu? Como que ela funciona? Acho que isso é a grande onda, assim. Foi o que fez a grande diferença para mim. Quando eu cheguei, foi isso que eu falei, eu procurei todo mundo. Então eu fui fazendo amigo em Miami, em todos os cantos, de todos os tipos. E gente que faz todos os tipos de coisa diferente. Eu tenho amigos, assim, literalmente, qualquer pessoa me liga e fala, Lu, me passa um contato de não sei o quê, Lu, me ajuda com não sei o que lá, e aí eu tenho os meus amigos que eu ligo quando alguém me pergunta e eu não sei, eu tenho esses 2 salva-vidas, que são o Thalita e o Rodrigo. Mas, assim, beijo pra eles. Mas eu tenho essa coisa de juntar muita gente, então acho que foi essa coisa do networking que me conectou demais aqui em Miami, que me apresentou demais as pessoas. Eu sempre cheguei, tipo, com todo mundo, falando, oi, tudo bom? Então, eu sou a Luísa. Eu me lembro, quando eu cheguei mesmo aqui, né, há 7, 8 anos atrás, eu entrei no Instagram e procurei pela hashtag Brasileiros em Miami, Brasil Miami, dicas de Miami. E aí eu comecei a ver quem eram os Instagrams que bombavam, quem era a galera que fazia acontecer. E mandava uma DM, oi, eu sou a Luísa, sou produtora no Brasil, faço isso, faço aquilo. Se tiver de bobeira, vamos tomar um drink, pô, posso te convidar para um café? Vamos pegar uma praia. E aí eu fui fazendo amigos, criando relacionamentos, e até hoje eu carrego essa galera toda comigo e vou juntando gente. Acho que aí que foi isso acho que é o grande valor, assim, do que eu construí aqui.
E isso é bacana, Lu, porque às vezes a gente fica com receio de dar esse passo, né? De fazer uma mudança muito grande. E aí você tá dando uma dica preciosa, que é você ter uma rede que te alimente, que você alimente de volta e confie nessa rede, né? Porque talvez quando você vai sair do seu país para tentar uma nova oportunidade, essa rede ela vai fazer toda a diferença. Então, desde dos seus contatos até aqui no Brasil, até tudo que você construiu aí, como que essa rede é importante. Então, não se sintam sozinhos, né? Confiem nas pessoas que podem abrir portas para vocês. Não só porque podem abrir portas, mas podem abrir a casa, às vezes. Um abraço, às vezes, né? Tem toda uma... Né? Eu acho que isso é uma coisa que você deixa de aprendizado até nessa questão mesmo da migração, de sair do Brasil para tentar, como muita gente tem essa perspectiva, eu acho que fica uma lição bem legal. E aí, como que começou a funcionar mesmo o business, assim? Aí, a agência já com a Ara... Então, aí falando do negócio, aí quando eu resolvi abrir a Ara, eu tenho sempre essa relação com a comunidade, né? A comunidade sempre foi uma coisa que me fortaleceu muito. Eu mudei muito de cidade, eu tive uma história de muitas mudanças, mas aonde eu estive, eu sempre fiz muitos amigos e sempre carrego esses amigos comigo. Então, assim, eu sou aquela amiga que eu não vejo, às vezes, a pessoa por 5 anos, mas eu falo no telefone, sei lá, a cada 2 meses eu dou tá viva? Cadê? Eu falo na câmera. Então, eu crio muito esse relacionamento. Sim. De todo modo, voltando ao que você tinha me perguntado, o que eu acho que é o mais interessante dessa relação? Quando você chega numa cidade nova, e aí você ou num país novo, ou num lugar novo, whatever, e você começa a buscar quem são as pessoas que vão que você pode admirar, que você fala, pô, faz um trabalho que eu admiro, pô, sabe, essa pessoa tem uma voz que eu admiro, fala de alguma coisa sobre uma perspectiva que eu acho bacana. Isso é exatamente o que move a gente. Então a gente vai atrás, né? Quando eu fui abrir a Ara, por exemplo. Peraí, eu me perdi toda. Já não sei onde eu tava. A gente estava falando dessa rede de conexão e a gente estava conversando sobre justamente como que isso fez você construir a Ara. Não foi? Como que fez eu abrir a Ara. Então, e aí foi exatamente por isso. Porque vamos lá. Então eu estava nessa agência. E eu acreditava em comunidade. Então é isso que eu vou contar. Isso. Então, quando eu estava nessa agência, eu tinha essa questão da comunidade brasileira que eu tentava levar para dentro da agência, porque eu vinha trazendo essa comunidade brasileira comigo até aquele momento. Só que essa comunidade brasileira não aceitava bem essa agência italiana, porque ela já estava num nível de entrega muito mais alto do que talvez as pessoas que eu estava buscando podiam pagar, ou se percebiam, enfim. Eu trabalhava na época de casa. Sim. Então, assim, eu não conseguia atender aquelas pessoas que na comunidade brasileira, para mim, elas eram importantes, eram pessoas-chave para os meus relacionamentos, porque elas ainda não podiam estar não davam um valor para uma agência italiana. Talvez se fosse uma agência brasileira muito legal, elas teriam feito aquele investimento. Mas como era uma agência italiana, apenas que uma pessoa que elas conheciam fazendo a proposta, a coisa não fluía. Sim. E eu sentia que eu podia ser essa agência, que eu podia montar essa agência brasileira, em que eu podia criar esse relacionamento com essas pessoas, oferecer esses produtos sob uma perspectiva mais minha e mais com essa vivência, né, do que é diferente, quais são as nuances culturais que tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que se aplicam no marketing, que se aplicam na comunicação, que se aplicam na internacionalização de uma marca. Então eu fiquei muito tempo ali aprendendo sobre como que a nossa cultura se constrói e se sobrepõe com a cultura americana para fazer uma coisa maneira, sabe? Como juntar essas duas coisas e resolver a partir daí uma solução para marcas. E aí eu acho que foi essa oportunidade que me fez querer abrir a Ara. Eu chamei 3 amigas, uma em cada canto do mundo, para que a gente abrisse a companhia juntas. Inicialmente elas toparam, mas elas acabaram se desanimando em poucos dias. Só que eu comecei e falei, agora eu não vou parar. Já comecei a botar em motion, já comecei a chamar gente, já comecei a falar para pessoas, já comecei a fechar contrato, eu não vou parar nem morta, vamos embora. E aí foi assim que aí abri a empresa legalmente. Isso tudo foi muito rápido para mim. Eu acho que em 2 meses eu estava com tudo resolvido. Sim. Eu já tinha saído da empresa, já tinha aberto a Ara, né, formalmente e tal. E aí como é que foi que eu fiz? No dia que eu resolvi abrir a Ara, eu peguei todos os meus contatos de Miami, da comunidade brasileira,
criei primeiro material gráfico, eu acredito, da área, e disparei para minha lista inteira. Oiê, tudo bom? Tô abrindo uma agência de comunicação, a gente oferece serviços de tal, 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 tal. E aí, dessa lista, saíram meus primeiros... fulano tá precisando de alguém, fulano tá precisando de alguém. E assim eu comecei a ter meus primeiros clientes. Na verdade, minha primeira cliente foi uma cliente super importante, que me abriu muitas portas, que é a Daphne Evangelista. Ela é uma super hairstylist aqui, trabalha com os maiores nomes, não só da comunidade brasileira, mas, assim, Hollywood em peso. Quando vem aqui, faz tudo com a Daphne. Ela é uma estrela. E ela foi minha primeira cliente. Então, foi muito legal ter começado ali, porque a Daphne é um salão super bem localizado, que fica aqui pertinho, super central, assim, e todo mundo que é bacana passa por lá. Então, a minha comunidade, que já era né, espalhadinha, eu fui espalhando mais ainda logo no primeiro tempo de empresa. Os primeiros 6 meses, eu ficava no salão, assim, 2 vezes por semana, e criando relacionamento, e conhecendo gente, desenvolvendo coisa. E aí, através da Daphne, né, de um nome que já tinha peso, que as pessoas já conheciam, já respeitavam, eu fui abrindo portas para mim em Miami. Oi, eu trabalho com a Daphne, a gente quer fazer uma ação, a gente quer criar um evento, a gente quer desenvolver um material, e isso ia me abrindo portas. E aí, a partir daí, eu comecei trabalhando com outros grandes nomes. Ainda nesse primeiro ano, a gente fez um movimento que foi muito, muito importante. Na verdade, desde que eu cheguei aqui, a Xanda, que eu te falei que foi a minha realtor, sim, ela me apresentou a Marta Greff. A Marta é talvez uma das principais influenciadoras brasileiras aqui em Miami. Ela é uma das pessoas mais doces, talentosas, generosas que eu conheço. E a gente trabalhou e se apaixonou por trabalhar juntas desde o primeiro momento. Eu nem tinha área, eu já trabalhava com a Marta. Então, quando eu abri a área, a Marta falou: Lu, eu tô com uma ideia, eu quero botar para acontecer e tal, me ajuda? E foi assim que a gente criou o Bazaar for Good, que é hoje um projeto incrível de caridade que a gente faz há 5 anos. A gente já fez mais de $1 milhão nesse projeto. Isso 100% dos nossos profits são doados para crianças em vários projetos do mundo. Então, tipo, sempre foi assim, sabe? Eu fui criando comunidade, que me fez criar mais comunidade, que me fez criar mais comunidade. Lu, eu acho legal que você conectou de forma muito especial influenciadores que são de peso na cidade de Miami, e foi além disso, né? Quer dizer, o Bazaar for Good é um dos eventos que vocês promovem, mas eu acho que a rede que você começou a trabalhar de novo, né? Falando da comunidade, acabou proporcionando uma visão do trabalho geral de uma empresa de comunicação muito mais abrangente do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente tem algumas experiências, mas elas são sempre muito cíclicas, elas sempre são muito parecidas. E eu queria que você falasse um pouco mais do que você conseguiu desenvolver nesse universo e os artistas com os quais você já trabalhou, que eu acho que isso é riquíssimo para quem está ouvindo a gente. Na verdade, o que acontece? Uma grande oportunidade surge quando uma celebridade quer vir para cá. Eu tenho meu melhor amigo, meu parceiro de trabalho de muitas coisas, é Rodrigo Branco. E Rodrigo é amigo de muitas celebridades já de uma vida inteira, porque do Brasil ele era diretor de TV, e ele foi uma das pessoas que eu conheci em uma semana dos Estados Unidos e me apaixonei também desde então. Então, pela minha relação com o Rodrigo, eu comecei a ter uma relação muito próxima com diversas celebridades aqui. Pela minha relação com as marcas que vêm do meu trabalho, eu comecei a reunir essas celebridades e as marcas de uma forma muito intensa. Então, por exemplo, quando a Anitta ia lançar o Beats Drinks lá no Brasil, uma semana antes a gente resolveu fazer um show numa boate aqui, que é uma boate super bacana, e depois ir pro rooftop do hotel, que é onde essa boate fica, pra penthouse mais chique, mais maneira, e fizemos uma festa que era para 150, mas acabou dando 400 pessoas, e a polícia... E polícia! Óbvio que é a polícia, e que a gente reuniu uma galera muito bacana. Então a gente trouxe do Brasil um monte de gente legal. A gente trouxe GK, Lucas Guedes, Rafa Uckmann, essa galera toda veio, Jade Picon, Léo Picon, veio uma galera para essa festa. Então a gente fez um barulhão antes de lançar o produto no Brasil. Então muitas vezes a gente cria essa conexão Brasil, Estados Unidos, faz aqui, lança lá, comunica aqui, porque dá mais barulho. E aí você imagina que nessa época todo mundo comunicava, todo mundo em Miami, os influenciadores em Miami, pro show da Anitta,
Então a coisa deu muito mais bafafá, né? Então a gente consegue casar essa brincadeira do influenciador com a coisa da marca, e tudo isso gira um barulho muito mais alto. Não, você levou simplesmente nomes que aqui são de extrema relevância, né? São formadores de opinião, e quando não são formadores de opinião diretamente, são os reis do bafafá. Então, é maravilhoso. E aí, dentro desse tipo de trabalho, né? O que mais que você pode contar pra gente de experiências, assim, que vocês já proporcionaram, fazendo esse link, né? Brasil e Estados Unidos, e artistas, influenciadores, que você acha legal, assim, de compartilhar? Cara, a gente já fez muita coisa legal. A própria Anitta, assim, é uma pessoa que eu amo, porque eu passei a trabalhar com ela diversas vezes, né, ao longo desses anos que ela tá morando aqui em Miami. E a gente teve muitas experiências interessantes. Tipo, uma vez que a gente foi a Aspen, e aí tinham várias celebridades também. Foi uma viagem muito engraçada. A GK conta no Porchat como foi essa viagem, a primeira vez que ela foi pra neve. Gente, aquilo foi... Você já assistiu esse episódio? Não, não tive a chance ainda. Assiste, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Então a gente fez essa viagem, a gente fez uma ação muito legal com a Anitta também no ano passado, no Natal, que foi o seguinte: a gente trouxe 15 pessoas da família e dos amigos mais próximos dela para passar 10 dias nos parques da Disney e da Universal, convidados pela cidade de Kissimmee. Então a marca era Kissimmee e o produto era a experiência de você se hospedar em Kissimmee. Então a gente pegou uma casa que era a casa que a Gisele Bündchen já tinha ficado, que o Justin Bieber já tinha ficado, e colocamos lá a Anitta, os amigos, que na época quem estava com ela era a Lesha, o Renner, David Brasil e toda a família, mãe, irmão, tios, primos. Então essa ação, a gente levou eles cada dia para um parque, era um dia para a Disney, um dia para a Universal, e toma de fofoca. Vocês não imaginam o quanto que isso roda, né, na internet, o quanto dessas fofocas que passeiam para o Brasil. Cara, sensacional, sensacional. E eu imagino que, eu ia te perguntar isso até como curiosidade mesmo. Como que esses relacionamentos transformaram você como pessoa? Como que, num determinado momento, você se enxerga no meio de pessoas que a gente... Tão grandes. Né? Exato. E como que isso te transformou? O que isso mudou pra você? Você sabe o que é engraçado? Porque, assim, dentro da minha casa, meus pais, meus grandes heróis sempre foram os músicos. Né? Os grandes ídolos que a gente teve na minha casa não foram atletas, não foram atores, sempre foram músicos. Músicos, especialmente de MPB. A gente sempre foi muito apaixonado por Tropicália, por MPB como um todo. Só que a minha mãe é produtora de teatro, produtora da vida inteira. Então, desde muito pequena, eu tive o prazer de conhecer pessoas que eu admiro desde muito cedo. Muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Pessoas que não eram tão grandes como você vai pensar no impacto mundial que uma Anitta tem, é óbvio que é maior, mas no sentido de que, para mim, aquelas pessoas eram meus grandes heróis. Então, como eu convivi com elas desde muito pequena, eu acho que eu nunca tive muito um choque, mas o convite da Anitta, especialmente, foi um convite que eu falei, poxa... Que legal! Que foda! Que foda! Mas é isso, eu acho que quando a gente tá na profissão, né, batalhando e tudo mais, e aí tem um momento que vira a chave e fala, cara, primeiro aquela certeza de que você fez a escolha certa, né? Porque você poderia estar ali numa agência terceirizar, como profissional contratado e tal, então você arriscou, saindo do Brasil, arriscou acreditando no seu negócio, acreditando no seu potencial. E aí quando você chega e se vê, se percebe, por mais que você tenha tido aqui o contato, é a Luísa, né? Não é a sua mãe que é produtora, que também passou um legado, certamente, mas é a Luísa construindo. Então deve ser muito, muito legal. Acho que, assim, inspira muita gente. Acho que é muito legal tudo que você está trazendo, Lu. E aí veio uma pergunta que é básica, assim, por que o nome Ara? O que significa Ara? Então, lembra que eu te falei coisa da comunidade? Quando abriram 4 pessoas? Sim. Uma das minhas amigas que entrou, ela só entrou para ter uma utilidade. Vitória, você arrasou, mas você só serviu para isso. Ela tinha acabado de chegar da Catalunha, e aí eu falei, amiga, que nome a gente vai colocar?
Ela falou, você sabe que eu tô meio obcecada por uma ideia? Ara, em catalão, quer dizer agora. Que legal! Agora? É esse nome que eu quero. Que legal! E aí a gente escolheu Ara, literalmente, sem, assim, ele foi cuspido em 10 segundos. E aí a gente só falou assim, não, mas tudo bem. Mas então a Ara, sozinho, a gente obviamente não vai ter handle, não vai ter arroba, não vai ter site, não vai conseguir fazer trademark. O que a gente faz? Vamos pensar o que a gente vai vender. E a gente não tinha ideia nem de quais eram os nossos serviços nesse momento. Mas a gente sabia que o que quer que a gente fosse vender no quesito serviços seriam ideias criativas. Sim. Então, por isso a Ara se chama Ara Creative Ideas. Perfeito. E aí a gente desenvolveu isso, né? Desenvolveu a logo. Gente, foi muito louco. Porque se eu falar isso, parece que a gente é super antiprofissional. Porque imagina, se alguém fizesse, se eu hoje, na Ara, fizesse um cliente assim, o cliente ia me bater. Mas a verdade é que foi assim que a gente fez naquela época. Ela abriu o Photoshop, eu falei, escreve aí, Ara. Ela escreveu, Ara. Quando ela escreveu, eu falei, perfeito! Achamos a logo. Do jeito que estava, no espaçamento que estava, na fonte que estava, ela falou, nossa, mas ficou bom mesmo. Ok, aceitamos aquela ali. Aí eu falei, eu tenho uma cor na cabeça. É essa aqui, ó. Ela foi, a gente botou exatamente a cor. A gente fez a identidade visual da marca em 15 minutos. A gente escolheu o naming, logo, font, cor. Foi uma coisa de doido. Enquanto cara, isso, os times de design que ouvem a gente choram, né? Não, se o meu time de design me ouvir falando isso, eles vão falar assim, você quer acabar com a gente, né? Você quer acabar com o nosso trabalho. Vão me matar, mas então agora deve estar se coçando ali assistindo esse podcast. Mas acho que tem tudo a ver com o momento também, né, Lu? Acho que existia uma empolgação muito grande. O significado do nome é perfeito, é maravilhoso. Então tinha que ser naquela hora. Exato. Na hora que ela deu a ideia, a gente falou, tem que ser agora, vambora. E aí funcionou. Mas também por quê? Porque ela era designer, eu tenho toda a minha formação, então a gente junta. Claro que é muito fácil quando você passou anos se formando para fazer aquilo ser muito fácil. Claro, óbvio. A gente não tinha essa informação que ela era designer, então peraí. Então foi fácil. Isso aqui em consideração. Você passa anos estudando para reunir tudo em 5 minutos, não é porque você é um gênio em 5 minutos, é porque você passou anos reunindo aquelas informações para conseguir fazer isso em 5 minutos. Acho que é importante da gente notar. Não, perfeito. Agora tá explicado. Então, para quem tá ouvindo, não é tão simples assim, não é mágica, né? Não é mágica. O momento foi mágico, mas com muito estudo por trás ali, de muito tempo de dedicação. Exato. E aí, me fala mais uma coisa assim, aí a título de curiosidade mesmo, Lu, a gente tá agora o Detal tá acontecendo em São Paulo, um festival incrível, artistas de todo mundo, praticamente um dos mais aguardados, acho que agora de 2023. E a gente sabe que você tem algumas histórias aí dessa vivência com alguns nomes que estarão aqui em São Paulo. Então, conta aí algumas histórias, pode? Pode, se você me lembrar quem eram os nomes que eu tinha falado. A gente falou da Ludmilla. Eu lembro da Ludmilla, que é a história final. Mas qual que eu falei antes que eu falei que... A gente tem, eu até vou abrir aqui pra... Do Detal, Peraí vamos que eu tô... contar da Ludmilla, tá boa, vamos contar da Ludmilla, vambora. E eu vou abrir o line-up aqui pra ver se a gente lembra. Quantas fofocas? Então, meu melhor amigo um dos meus melhores amigos do Brasil veio passar férias na Disney. Tá. A gente passou um tempão planejando essa viagem, ele queria fazer todos os parques, comprou aquele passe que vai todos os dias. Eu, como vou muito, tenho passe anual, então não dou tanta bola, tanto valor como, obviamente, quem vem aqui viajando, passeando. Sim. Enquanto estávamos lá em Orlando, o que aconteceu? Começou a chover muito, mas chover cântaros. Falei, cara, na boa, passar um dia inteiro na Disney, na chuva, é o pior programa da minha vida. E meu amigo, que estava do Brasil aqui, começou a ficar desesperado, querendo me assassinar. Tipo, Luísa, como assim você não quer ir pra Disney? Você tá maluca? Eu saí do Brasil, eu tô em Orlando, você não quer ir pra Disney por causa da chuva? E aí a gente começou numa discussão. Eu falei, mas Thiago, eu não tenho a menor condição. Tá chovendo cântaros, o que a gente vai fazer nessa chuva? E aí, nessa discussão, o Rodrigo, meu amigo, me liga, Luísa, vamos fazer um churrasquinho lá em casa? Eu falei, vamos. Falei, Thiago, pronto, churrasquinho na casa de Rodrigo. Se passar a chuva mais tarde, a gente vai lá. Esquece o Mickey um pouco. Vamos curtir, esse dia vai dar tudo certo. Beleza.
Uma parte muito importante dessa informação é que Thiago é doido por vinho. Louco, surtado por vinho. Ele já fez todos os cursos, ele é enólogo, ele faz vinho, ele estuda vinho. Ele é um super engenheiro químico e ele é apaixonado por várias coisas, e essa é uma delas. Sim. E aí eu tinha apresentado ele para alguns amigos de Orlando já nesses dias que a gente estava lá, e eu sempre falava, Thiago é engenheiro, mas ele é louco por vinho e por cerveja, que são os hobbies principais dele e tal. Quando chegamos no aniversário, nesse churrasco na casa de Rodrigo, de repente convidou metade de Orlando para festa. Já chegamos lá, já tinha buffet, já tinha bar montado de caipirinha, já tinha palco com um cara botando som. Falei, Rodrigo... Não, minto. Antes que eu achei que era na casa dele. Quando tô chegando na casa dele, ele tava lá na porta de casa, no carro, assim. Eu falei, Rodrigo, não é pra entrar? Ele, não, a casa é da Zilu. Aí, a gente foi pra casa da Zilu Camargo. Quando a gente chegou lá, era esse churrasquinho. Um churrasquinho. Já tinha um buffet, já tinha um bar de drink, já tinha um palco, o cantor já tava montando ali o equipamento. Já tava virando um negócio. Um evento, já tava virando um evento total. E aí, Thiago, né, que tava caindo de paraquedas naquela situação, falou, Luísa, o que tá acontecendo? Eu falei... Finge que você tá acostumado e se comporta. Vambora, Thiago. Finge que tá tudo normal. A casa da Zilu, churrasquinho. É isso. Aceita e vambora. Ele tá bom. Começou a festa, tudo bem. O Rodrigo, que é uma pessoa muito educada, sempre apresenta as pessoas, começou a apresentar Thiago, né? Que era o novato da galera. Gente, olha, esse aqui é Thiago, amigo de Luísa, chegou do Brasil, sabe tudo de vinho. E tudo bem. Aí começou a trocar ideia. Chega outro convidado, o Renner do Rick Renner. Aí o que tava tocando, já começou a ficar muito emocionado. Ele falou, brother, vou convidar o cara pra tocar comigo. Nisso, o brother sobe no palco, tocam os dois juntos. Aí o Thiago já começou a falar, nossa, isso aqui tá ficando interessante, né? Eu falei, você vai ver só, calma, aqui sempre tem uma surpresa. Daí a pouco, adentra a festa, ninguém menos que Simone Mendes. Com toda a sua tropa, com Kaká, na época só com o filho, a pequenininha ainda não tinha nascido. Meu Deus. Chegam os três. E aí, quando o Rodrigo vai apresentar Thiago para Kaká, ele se dá conta que o Kaká também é louco por vinho, apaixonado por vinho, compra vinho. E aí ele fala, Thiago, vem cá que eu preciso te apresentar Kaká. Kaká, Thiago é meu filho, sabe tudo de vinho. Só que o Thiago sabe tudo de vinho, igual a gente, sabe? Assim, igual não, que ele sabe tudo de verdade. Mas ele não compra um vinho de $10 mil. Claro, sim, mas imagino. O Kaká da Simone compra. Gente! Então, o Kaká se empolgou, porque o Thiago sabia tudo de vinhos, e ele ia abrindo as garrafas de vinho pro Thiago. Olha, prova esse, experimenta esse. O Thiago assim, ó. Tipo, esse é o melhor dia da minha vida. Esqueceu a Disney. Ele não lembrava mais da Disney. A Disney? Que Disney? Ele nunca mais perguntou quem era o Mickey. E aí, pra fechar com chave de ouro, quando a gente já tava bêbado desses vinhos, nem sei dizer quanto que cada vinho valia, o Thiago simplesmente vira pra Simone e fala assim, cara, você podia cantar É o Amor pra Zilu, né? Aí a Simone, boa ideia. A Simone sobe no palco e lança um É o Amor. Gente. Meu Deus. Foi só essa a troca da Disney do Thiago. Assim, e Lu, e sabe o que é mais engraçado? Começou com um churrasquinho. Quer dizer, a nossa percepção do churrasquinho, ela foi atualizada com sucesso, né? É o que a gente entende por churrasquinho, ela acabou de ser atualizada. Gente, assim, Thiago tá bem? Thiago voltou pro Brasil? Thiago tá em Miami? Thiago voltou arrasado pro Brasil. Thiago, não tem uma vez que eu falo com o Thiago, que Thiago não fale assim, porra, Luísa, ainda penso naqueles vinhos, cara, eu devia ter ficado mais amigo do Cacau, eu devia ter, ter agarrado uma amizade aqui no Brasil, eu ia ensinar tanto pra ele de vinho, ia ser tão legal. Que isso? Olha, Thiago, a gente te entende. E isso acontece assim, vamos lá, isso acontece com amigos. Amigos procurarão Luísa lá no Instagram. Vão falar, Luísa, a gente tá indo pra Disney. Vamos ser amigo. E fica entre parênteses aí, a Disney é só, pode ser qualquer lugar. A gente tá falando olha só, mas isso é uma coisa importante. Eu tô aqui há 7 anos. Tá. Como eu te falei, eu tenho 1 milhão de amigos. Sim. E de verdade, se você reparar, eu já me corrigi 3 vezes quando eu falo melhor amigo, porque eu falo porque todos meus amigos são muito amigos, são meus melhores amigos
tenho 20 deles. Não Ela consigo abre um me controlar. caderno. Eu tenho melhores amigos. Eu tenho muitos melhores amigos. Não consigo, é mais forte que eu. Enfim, então o que acontece? Quando eu vim morar aqui, todos eles queriam vir. Só que você imagina, se eu tenho 20 melhores amigos, eu preciso receber 20 grupos de pessoas na minha casa. Porque tem um amigo, tem um namorado, ou a amiga que vem junto, ou a mãe, né? Sim. Ou o filho, enfim. Eu literalmente vivi, assim, a dona da pensão por alguns anos. A minha casa não desocupava. Teve um ano que eu fiz a conta, a gente recebeu 24 turnos de pessoas. Que Eram isso, Lu? uma a cada 15 dias. Que e tinha isso, gente que ficava 15 dias, é importante lembrar. Sim, que na verdade eu imagino que devam ter vários que não queiram voltar. Ou seja, chega e fala, gente, Lu, eu tô adorando, eu vou ficar. Eu posso ficar mais um pouquinho? Eu vou mudar minha passagem? Porque o difícil deve ser voltar. Agora, Lu, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, assim, o custo de vida, né, para você se manter aí. Então, não adianta você ter a vontade, ter o desejo, que eu acho que isso é uma coisa mais fácil, todo mundo tem, mas bancar uma vida em Miami aí, mais ou menos quanto que é o gasto mensal? Assim, Cara, falando abertamente eu vou te dar um panorama bem aberto, tá? Quando eu vim morar aqui, era um momento muito diferente do que está acontecendo agora. Porque Miami mudou muito na pandemia. Durante a pandemia, Miami virou um lugar onde todo mundo queria estar, porque as regras foram menos rígidas, tinha sol, tinha praia, tinha natureza. O preço de Miami não se comparava ao preço, por exemplo, nem de Nova York, nem do Silicon Valley. Então as pessoas estavam vindo para Miami e pagando mais caro por um lugar que era mais barato para poder pegar rápido aquele apartamento, para poder assinar rápido aquele contrato, pegar rápido aquele carro. Isso fez a cidade inflar do dia para a noite e também inflacionar. Então, a Miami pós-pandemia é uma Miami muito diferente da Miami pré-pandemia. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu tinha um custo de vida, claro que eu tinha outro padrão de vida também, mas era um custo de vida de, acho que, $2.500. Eu pagava num estúdio que era uma gracinha, super bonitinho, super fofo, na frente da água, pequenininho, simplesinho, mas uma coisinha, $1.200. Hoje, com $1.200, você não aluga um quarto na casa de uma pessoa. Entendi o cenário, entendi como mudou. É importante a gente falar isso. Então, com $1.200 não tem conversa. Não tem conversa. Hoje, para você alugar um estúdio num apartamento, num prédio nessa área de downtown, nessa área mais novinha, você não vai gastar menos de $2.300, $2.500. Menos de $2.000 você não vai gastar. E isso a gente está falando a moradia, né? Só o aluguel. Só o aluguel. E aí depende de por exemplo, o próprio mercado, o custo de vida do mercado, né? O custo de vida inclui tudo isso. A gasolina tá mais caro, o mercado tá mais caro. Sim. Valet, é um absurdo. Todo lugar que você vai em Miami, que você para nesses prédios chiques, e todos os prédios são chiques, você tem que pagar um valet de $20, $30. Então você vai gastando uns dinheiros, assim, que às vezes é meio louco do lifestyle, assim. Depende do que você faz, depende de onde você vai, depende do que você trabalha. Mas são custos que pra mim me assustam, especialmente esses, assim, umas coisas que eu acho meio descabidas. Tipo, $30 pra botar o carro meia hora num lugar, eu acho um absurdo, sabe? Então isso me dá uma ofendida. Então é esse lugar que a gente tá. Dá pra... Luísa, mas também olha quando você tá frequentando, um lugar que vale $70. Óbvio que existem lugares mais baratos. Óbvio que existe uma vida mais simples. Cara, quando eu cheguei aqui, meu grande tesão na vida era praia. Eu morava do lado da praia, eu acordava, eu corria na praia, eu estava na praia, no final do dia eu ia mergulhar. Se algum amigo quisesse fazer alguma coisa, eu falava, vamos dar um mergulho. Eu ia à praia às vezes 3, 4 vezes por dia. Por quê? Porque eu não tinha grana para ficar indo em lugar caro, mas eu amava ir à praia, era o meu rolê, era o meu passeio. Não era nada caro, eu tinha uma vida deliciosa, qualidade de vida, ganhava muito menos naquela época, mas tinha uma qualidade de vida muito confortável, tinha um apartamento que era uma delícia, bem decorado, porque essas coisas aqui são baratas, bens de consumo aqui são coisas baratas. E aí você consegue fazer uma vidinha. Na época foi interessante, porque o que eu fiz? Eu tinha dinheiro para passar 6 meses, uma passagem de vinda e uma de volta. Eu sabia quanto custava, né, um mês da vida aqui antes de eu vir. Eu fiz as contas certinhas do apartamento que eu queria alugar. Sim, planejou certinho ali. Sim. Na época, vamos dizer que era, sei lá, $2.500, vai. Então eu tinha esse valor vezes 6 meses, a passagem de ida e a passagem de volta.
Falei, o pior que pode acontecer é daqui a 6 meses eu ter que voltar. Boa. Pior cenário, sim. Né? Então eu vim com uma missão. Eu cheguei no sábado, não, eu viajei do Brasil no sábado, cheguei aqui no domingo de manhã. Na segunda-feira de manhã a gente já tinha reunião com o nosso primeiro advogado. A gente saiu do advogado com ele como nosso cliente já. Isso é maravilhoso. Então, já começou ali. Já resolvi ali, uma parte já está resolvida. Não, aí o meu primeiro contrato com ele foi um contrato de $1.200, que era o valor do meu aluguel. Isso é sensacional, Lu. Isso é sensacional, isso é unir o útil ao agradável. Isso é maravilhoso. Total. Então, sempre as coisas comigo são meio assim, eu vou para um lugar fazer uma coisa, eu chego lá, eu começo a contar todas as coisas da minha vida e eu saio com uma oportunidade absurda. Pô, cara, isso é sensacional. Isso eu é muito bom. Eu não sei, as coisas acontecem, eu não sei explicar. Mas acho que vem muito da tua energia, mas eu acho que você tanto. tem... Mas acho que é da tua energia, eu acho que você emana coisas muito boas, você traz uma positividade muito boa, você traz uma sensação de que tudo pode dar certo. Quem vai conversando com você vai pensando assim, pode dar certo, não tem problema. Mas isso é verdade, porque eu vivo a minha vida sob essa ótica. Porque o que aconteceu? Isso é muito louco. Quando você começa a trabalhar com muita gente famosa, muita gente importante, porque não só gente famosa, eu acabo lidando com empresários importantes, Sim. Às vezes, sabe, com pessoas que são até mais silenciosas, mas muito relevantes. Aí eu começo a questionar assim, se essa galera, sei lá, esse puta empresário aí, que todo mundo paga maior pau pro cara, o cara é maneiro, não sei o quê, me acha legal, é porque eu devo ter alguma coisa, né, profissionalmente falando, bacana. Mas, de novo, eu me perdi, eu ia chegar em algum lugar. Não, mas é isso. Eu quero perguntar pra você o seguinte, o Urbicast é o podcast oficial do Urb. E claro que a gente é uma agência de viagem, a gente tem destinos aí, pacotes para destinos ao redor do mundo. Eu queria te perguntar se depois que você chegou em Miami, você se estabeleceu e ficou enraizada, ou se você curte viajar, se tem algum lugar do mundo que você queira conhecer e ainda não conhece, e qual que é um destino que você não perde, que você tenta ir pelo menos uma vez por ano. E qual que é o prazer de viajar para você, assim? O que significa poder botar tudo na mala, fechar a porta de casa e seguir para um destino novo? Então, viajar para mim sempre teve um sentido antes de imigrar e agora ele tem outro. Antes, quando você mora na tua casa, você quer conhecer lugares novos. Quando você mora longe de casa, infelizmente, você acaba pegando todo o seu tempo livre porque você quer voltar para casa. Então, se você me perguntar qual é o lugar que eu não posso deixar de ir, é o Brasil, é o Rio de Janeiro. Eu preciso olhar para a Pedra do Leme, eu preciso dar um mergulho em Ipanema, eu preciso de um biscoito Globo. Que delícia, cara. Que delícia, que delícia. Eu preciso. Então, isso é minha viagem go-to que eu tenho que fazer quantas vezes possível. Sim. Mas assim, como virou a minha vida, e eu vou contar uma história interessante, durante a pandemia, tudo virou de cabeça para baixo para todo mundo. E aí, como eu tinha a agência na época tinha 6 funcionários, a gente tinha um apartamento lindo, de frente para o mar, de 3 quartos, era uma vida toda gostosa, que eu não tinha condição de bancar ela, claro, sem funcionar. Então, o que eu fiz? Eu resolvi vender tudo que eu tinha dentro desse apartamento, construir uma van e viajar dos Estados Unidos até o México. Eu passei 8 meses hippie, morando numa van. Eu saí de Miami, cruzei todo o país, cheguei à Califórnia, e aí não o suficiente, fiquei 3 meses na Barra Califórnia, no México, que foi uma experiência à parte. Lu, é sério isso, cara? Que delícia! Então você, como é que tem um nome, né? Quando você faz esse tipo Van Life. Gente, que delícia, que delícia. Eu fui van lifer por quase um ano. Olha, eu te confesso que assim, Ju, é uma experiência muito interessante. Única. Eu posso imaginar, cara. Só quem viveu sabe. E assim, você até para você poder parar, você tem que ir fazendo amizades no percurso, né? Você tem que ir trocando ideia, você tem que ir desenrolando. E ali, quer dizer, você tá à mercê da estrada e de tudo que pode acontecer. Então você deve ter vivido, assim, coisas muito legais. Que barato, Lu, que barato isso. Eu falo que a van, ela assim, se a nossa vida ela tem altos e baixos, na van ela tem altos e baixos.
É 880. Não, 8 milhões ou menos 800, entendeu? É tipo assim, é outro rolê, é outro nível de tesão quando é bom e de caos quando é ruim. Eu vou dar só, tipo assim, alguns exemplos. Um dia a gente acordou num parque na Geórgia e a gente queria ir para outro lugar na Geórgia. Então eu entrei no site dos parques nacionais, tinha um telefone e não pegava a internet onde a gente estava, então eu só conseguia falar por telefone. E aí eu liguei. E aí uma senhorinha muito fofa me atendeu. E aí eu contei pra ela a minha vida. Eu falei, oi, eu sou a Luísa, eu faço van life, eu tô no parque tal. Eu queria ir pra algum lugar perto de Athens, que é uma cidade que eu amo. Queria ficar em algum parque legal e tal. Tô vendo aqui na internet, mas a minha internet não tá funcionando, então tô te ligando pra ver se você me ajuda. Ela falou, minha filha, então eu vou achar o melhor lugar pra você. Que e aí, fofa. tudo bem. Só que sabe quando você acha que a pessoa tá sendo muito fofa, mas você não bota tanta fé? Você fala assim, ela vai me arrumar um bom lugar, beleza. Quando eu cheguei, isso já 12 horas de estrada depois, não é que foi um bom lugar, é que foi o lugar mais lindo, mais surreal, mais impressionante que eu já vi em toda a minha vida. Quando eu estava entrando naquele parque nacional, o sol estava se pondo atrás das árvores, e as árvores se cruzavam assim. Cara, aquela cena eu nunca vou esquecer. Que lindo! Quando eu estava assim, deslumbrada pela aquela natureza absurda, eu descobri que ela botou a gente numa... Cada van tem a sua vaguinha, né? Ou cada carro, enfim. Que tinha que ela ia dentro do rio, assim, fazia como uma barriga dentro do rio. E ela botou a gente nessa. Cara, que lindo, era o lugar mais privilegiado do mundo. Eu fiquei assim, enlouquecida. Então, esse tipo de experiência positiva, de você encontrar pessoas e ter coisas que você não espera, porque isso, a gente reconhece muita coisa. A gente vai a Paris, a gente reconhece Paris, porque a gente já conhece, a gente já viu na internet, a gente já viu a torre, a gente já viu as coisas. Se a gente vai para um parque nacional do interior da Geórgia, a gente não reconhece, porque ninguém nunca disse pra gente que aquilo ali é um absurdo de lindo. Claro, e aí, quando óbvio. você vive essa experiência, você fala, uau, que diferente. Que lindo! É muito impactante. Porém, aí só para complementar, por outro lado, teve uma madrugada que a gente acordou, a gente estava no deserto de Joshua Tree, que é um parque nacional também na Califórnia já, e é um parque super cool, tem um disco acho que é do U2. Do U2, Joshua Tree. Que é Joshua Tree, sim, exato. sonzeira, sim. Ele é um parque animal, assim, um parque de respeito, grande pra caralho, um puta deserto. E eu me apaixonei pelo Joshua Tree de uma tal maneira, né, porque eu e o Dudu, porque a gente conheceu 2 casais que também estavam fazendo o mesmo que a gente, e a gente viveu numa pequena comunidade hippie, era pra ficar 5 dias, acabamos ficando quase 20. Conclusão, o que fez a gente ir embora? A gente descobriu que tinha... A van foi toda feita pela gente, à mão, com a ajuda de um grande amigo que é o Fred, que é um super designer de móveis. O cara faz assim, a loja da Hermès, só umas coisinhas mais ou menos. Louis Vuitton, só uns negocinhos assim. Só que era pandemia, ele é nosso amigo, quem tem um amigo tem tudo. O cara fez uma van. entrou com a gente pra fazer a nossa casa no dedo. Conclusão, só que a gente descobriu que no meio disso a gente tinha um buraco que a gente não tampou certo. Conclusão, os ratos do deserto entravam pelo buraco na van no meio da madrugada. E aí... Bom, e aí você não pode imaginar o caos que era. Porque... Mas, e vem cá, e aí mataram? Pegaram? Expulsaram? Fizeram alguma coisa com os ratos ou... Então, isso durou foram várias situações. A gente passou por todas, a gente conseguiu fazer um pouco de cada uma dessas, mas cada noite era um drama diferente. Até que a gente desistiu do Joshua Tree, e aí a gente fez uma viagem ao Home Depot, que é uma loja de coisas de casa. Fizemos um amigo que ajudou a gente a criar uma guerra contra os ratos. Então a gente comprou todo tipo de arsenal anti-ratos do mundo, e a gente matou tipo uns 3 ratos ao mesmo tempo, e nunca mais entrou rato. Eles se sentiram ameaçados e falaram, tá, a gente não volta mais. Lu, delícia, quer dizer, foi bom. Teve de tudo na van, então tivemos períodos de tudo, foi bom. Agora, sabe o que eu queria... Eu queria aproveitar, a gente tá chegando pro fim, porque passou rápido, a gente falou de tudo que puder. Eu acho que foi um podcast sobre tudo, literalmente, né? Esse é o nosso slogan, um podcast sobre tudo. Então a gente falou de muita coisa legal. E em setembro a gente vai comemorar 100 anos de Disney.
o parque tá fazendo 100 anos. E você falou ali, poxa, eu tenho um passe anual, então pra mim não é tão... Mas eu acho que muita gente sonha em conhecer e eu queria que você lembrasse lá na tua memória. Isso, porque hoje parece que é óbvio. E eu mesma às vezes paro pra mim e falo assim, Luiz, larga de ser retardada. Porque... eu sou completamente apaixonada pela Disney desde criança. Eu vim criança, vim adolescente. Mas assim, quantas vezes eu for, quantas vezes eu estiver lá, eu vou ser feliz como nunca. Eu viro uma criança. Então, quem não conhece a Disney e tiver a oportunidade de vir, o Hotel Urbano vai, obviamente, ajudar a fazer isso. Por favor, vem, me liga, vamos fazer um churrasquinho na casa da Zilu. Isso. Liga pra ter uma experiência que só a Lu vai poder dar. Mas acho que é uma data muito simbólica, né, Lu? Então, assim, quando você volta lá na tua primeira vez, quando você pisou na Disney pela primeira vez, assim, você consegue lembrar, assim, o que te impactou mais? O que significa chegar ali e quando abre aqueles portões e você passa pela aquela catraca lá, enfim. O que te marcou mais na Disney? É engraçado, porque a primeira vez que eu fui à Disney, eu tinha acho que 6 anos. E eu me lembro que sonhei muito com essa viagem. Passei meses falando, vou pra Disney, vou conhecer a Minnie, vou conhecer o Mickey, a Minnie, o Mickey e tal. E de fato, quem mais me impactou foi a Minnie, que eu era apaixonada. E na época existia um quarto da Minnie, com as roupas da Minnie e do Mickey. E eu amei isso. Mas a minha maior lembrança da minha primeira vez na Disney foi que eu queria muito na Splash Mountain, que é uma montanha-russa que, enfim, acabou de fechar, ela foi muito, muito, muito famosa. Sim. E ela caía 90 graus, então você vem na montanha-russa, na água, e de repente ela, pum! E aí eu queria ir, mas já tinha ido, mas já tinha me ensinado como era, já tinha me contado tudo, estava super ansiosa. E ninguém queria ir comigo nessa montanha-russa, até que no final do dia, eu comecei a apurrinhar meu tio, falei, vamos, por favor, e ele resolveu me levar. Esperamos horas na fila, quando chegou a nossa vez... eu falei, eu tô com medo, eu não quero mais ir, eu não quero mais ir. Ele falou, não. Você agora perdeu a vai. parada, você me fez vir sozinho com você aqui, a gente esperou essa fila 1 hora, agora você vai aprender a ir com medo. E foi nesse dia que eu aprendi que tá com medo, engole e vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, já ficou pra vida. Lu, sensacional, cara. Eu acho assim que... espero que a gente tenha trazido aí algumas histórias bacanas pra quem tá ouvindo o podcast. Acho que essa era a nossa função nesse papo. Um papo leve, um papo de que realmente tudo é possível, que você deve valorizar suas redes de contato e que você deve acreditar que uma senhora pode te colocar no melhor lugar, num parque no interior dos Estados Unidos, né? Ali na Georgia. Então, confie, né, no que é bom, confie no que tá planejado pra você. E queria pedir pra você deixar suas redes sociais pra galera que quiser combinar um churrasquinho, possa combinar esse churrasquinho aí quando for oportuno. E também para contratar os serviços da Ara. Espero que seja uma parceria de sucesso aí. Também com muitas coisas que virão, a gente vai estar acompanhando certamente. Então, suas redes. Eu quero trazer muito a Urb para Miami, muito, Ju. É isso! Muito. É isso, queremos. Então, quem mais quiser saber mais da Ara, dos nossos serviços, conversar comigo, trocar ideia, marcar um churrasquinho aqui em Miami. Minha rede social pessoal é Luísa, quer dizer, é Acosta Luísa. Acosta é um sobrenome só, Acosta mesmo, não é a.costa. Acosta Luísa com S, sem acento, complexo, né? Mas é isso mesmo. E a agência é Ara, A-R-A, Creative, criativo em inglês, Ideas, no plural, com S. Então, Ara Creative Ideas. É isso, quem buscar experiência, quem quer buscar do churrasquinho ao iate, de artistas de todos os níveis, de bazar beneficente, tem tudo lá na Ara. E a Lu, que é essa pessoa que eu acho que vocês estão apaixonados assim como eu. Espero que tenha sido muito legal, que vocês tenham curtido. Lu, obrigada mais uma vez por receber a gente aí. Obrigada, Ju, pelo convite, Miami. Que delícia estar aqui com você. Poderíamos ficar horas. Eu também penso isso. Obrigada, um beijo, sucesso sempre. E a todo mundo que assistiu, até o próximo Rubicast. Beijo.